Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo com vocês mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 12 e o 13 de 1 Samuel. A gente vai estar dando umas olhadas aí, vai estar lendo, né? A respeito da questão aí de Samuel está explicando já para o povo ali a respeito da questão de Saul, né? Que nem o povo pediu um rei, né? E ele está mostrando ali para o povo ali o que iria acontecer para frente, né? Então, conforme a palavra, né? E o próprio Saul ali, a gente vai ver ali que ele já faz algumas coisas ali que não agrada ao Senhor, né? Então, vamos ver o que se trata, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Pai, para podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta neste dia de hoje com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, no capítulo 12, fala bem assim, ó. Samuel disse a todo Israel: Atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou explorei ou oprimi alguém, ou se de mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição, né? Então, Samuel ele está falando dele mesmo, né? Que nem a gente viu nos capítulos anteriores, né? Que os filhos de Samuel ali eles eram gananciosos, né? Então eles aceitavam suborno, né? Então Samuel ele está se posicionando ali ele mesmo, né? Tá falando, não, meus filhos estão aí, né? Junto com vocês, mas o meu critério é esse, né? Então ele está falando para o povo, né? Como que ele agiu, né? Tá pedindo que o povo ali dê uma olhada na situação dele. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido. É hoje testemunha de que vocês não encontrarão culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabeleceu neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, o seu Deus, então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Azor, os filisteus, e aos reis de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor, e prestando culto aos balins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nos prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubal, Baraque, Jefte e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que o rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, né? Então Samuel está relatando para o povo, né, tudo que Deus tinha feito ali com o povo de Israel, né? Então, desde a tirada do Egito, né, ele começa a contar até ele ali, né? Então, daí ele fala: agora vocês pedem um rei, né? Porque antes era Deus que governava, né, através dos profetas que ele levantava, né? Que nem a gente viu os capítulos anteriores nos livros anteriores, né? Então agora ele está relatando ao povo, né?
Daí ele vai falar o que o rei, agora o que o rei tem direito, né? Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Então ele está trazendo aqui se o povo obedecer, o rei obedecer e seguir o Senhor, tudo irá bem, né? Então aí tá relatando para o povo, né? Tá fazendo eles confirmar aí uma palavra com eles, né? Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei, né? Então Samuel ali está perante o povo pedindo um sinal, né? Que troveje e derrame chuva ali, né? Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e Samuel, né? Então o Senhor confirmou que ele reprovava o rei, né? Então o próprio Senhor ali, ele estava, digamos, a gente viu ali para trás, né? Que o Senhor fala, já que vocês querem um rei, dê um rei para eles, né? E reivindicou ali o que o rei tinha de direito, né? Que ia oprimir eles, ia ter que dar ali as primeiras, tudo que fizesse ali, tudo que plantasse, teria que prestar conta para o rei, né? Os filhos iam trabalhar para o rei e assim por diante, né? Então, nesse fato aí, se confirmou a palavra ali, né? E todo o povo disse a Samuel: Ora, ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenho medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração, né? Então, já que eles pediram um rei, beleza, vamos seguir o caminho. Mas não deixem de seguir ao Senhor, né? Ele está relatando para o povo. Não desviem-se nem para a esquerda, não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração e considere as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos, né? Então está pesado o negócio aí para o povo de Israel, né? A questão do pedido do rei, né? Então o Senhor falou que eles pediram mal, né? Que nem a gente leu aí no contexto, né? Agora no capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Esse Jonatas era filho de Saul. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo o Israel, que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia
de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tanto os soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade, né? Então, o povo hebreu ali estava fugindo, né? Estava com medo, né? Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele operou 7 dias ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar, né? Então, se a gente lembrar lá atrás, nos capítulos anteriores que a gente leu, Saul tinha ali que o Samuel tinha falado para ele, né? Espere 7 dias, né? Para a gente ir lá sacrificar, né? Então, tanto é que Saul não tinha sacrificado ainda junto com Samuel, né? Samuel tinha colocado para ele a primeira vez que eles se viram, né? Quando eles foram conversar ali, quando Saul foi atrás ali, encontrou Samuel, né? Aí Samuel falou para eles, espere 7 dias, aí depois nós sacrificamos, né? Então, até então ele estava à espera de Samuel, né? E ele lhes ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600, né? Então, ali ele já não obedeceu aquela questão de esperar Samuel os 7 dias para oferecerem holocaustos ao Senhor, né? Então, por isso que ele já teve uma desobediência aí, por isso que o reinado dele já acaba por aí. Mas ele vai continuar aí, né? Então, digamos, ele não foi tirado de ficar mandando e lutando, né? Então, mas Deus ali a gente já viu que Deus procura um homem segundo o coração dele, né? Então, nessa jogada aí, digamos assim, vai entrar Davi, né? Mas daqui a pouco aí nos próximos capítulos, né? Saul e seus filhos Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores a Sual, a outra em direção a Bet-Orão, e a terceira em direção à região fronteiríssima, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças.
Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de agulhas, né? Então, o povo de Israel não tinha como afiar as suas ferramentas, né? E tinha de ir ali com os filisteus e tinha de pagar, né? E nem espada, bem provável que eles não tinham e nem lança, né? Então, já estava tudo na mão dos filisteus, né? Por isso que, bem provável, os filisteus retinham isso para que os hebreus ali não tivessem armas ali para pelejar contra eles, né? Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Então, só Saul e Jonatas tinham uma espada ali, né? E uma lança, né? E aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Mixmas. Enfim, aí termina o capítulo 13, né? De 1 a Samuel, né? Então a gente vai ver para frente aí o desfecho que acontece aí com Jonatas e Saul aí nessas que estão travando já uma guerra aí e uma luta aí contra os filisteus, né? Então eles começam aí a estar pelejando contra os filisteus. Enfim, era essa a mensagem de hoje, era esses os 2 capítulos que a gente leu, né? Graças a Deus, Deus abençoe você e vamos continuando nas nossas leituras aí, né? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.